Olá, queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre o evangelho de Lucas. E é muito interessante a gente começar com o prólogo do seu evangelho. O prólogo do evangelho de Lucas, logo percebemos logo sua mentalidade investigativa, minuciosa e também detalhista, com o objetivo de apresentar a historicidade e a humanidade de Jesus a um magistrado romano, a quem se refere como excelentíssimo. Assim introduz o seu evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que se presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. É interessante a gente analisar esse prólogo do Evangelho de Lucas, que revela muita coisa. Percebe-se também nessas expressões aqui utilizadas quais as fontes de onde ele extraiu suas informações. Os evangelhos já escritos, essa é a primeira fonte. A expressão de Lucas nesse prólogo, muitos têm empreendido por em ordem a narração dos fatos. Isso indica que havia outros que escreveram antes dele. Ele também recorre à tradição oral das testemunhas oculares, porque ele diz assim: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio. E também ele recorre aos sermões dos primeiros cristãos, porque aqui ele faz referência aos que foram ministros da palavra. Além disso, fica claro o seu método, uma pesquisa cuidadosa, meticulosa dos fatos históricos concernentes à vida de Jesus de Nazaré. Porque ele diz aqui, havendo já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Tendo em vista essas considerações iniciais, segue os objetivos que nós temos nessa aula. Primeiro, conhecer o Evangelho de Lucas, introdução, o autor, o método, as fontes e o destinatário imediato. Também, identificar a autoria, o destinatário, o conteúdo e a estrutura do Evangelho. Uma breve introdução, podemos dizer que o terceiro Evangelho é atribuído a Lucas, que também é autor dos Atos dos Apóstolos. É uma obra dupla, né? Dentro das limitações da historiografia de sua época, Lucas mostra a história da salvação, que está por trás e por cima da história secular e da história sagrada. O que ele pretende é apresentar uma história iluminada pela fé do mistério da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Um pouco sobre a autoria e o autor. Este evangelho forma um par com o livro de Atos, e a linguagem, a estrutura desses dois livros mostra que ambos foram escritos pela mesma pessoa. São endereçados também ao mesmo indivíduo que é Teófilo. Sobre a autoria, nós recorremos à tradição da igreja, que atribui o terceiro evangelho a Lucas. Quem que pode corroborar essa tese? Nós temos aqui um fragmento muratoriano, que diz assim: terceiro livro do Evangelho segundo Lucas. Este Lucas, um médico, tendo sido tomado depois da ascensão de Cristo por Paulo como seu companheiro, quase como um advogado, um perito, escreveu-o em seu nome por ordem sua. Contudo, ele não viu o Senhor na carne, e quanto pôde, começou a sua narração pelo nascimento de João. Também temos um testemunho extra-bíblico de Irineu, bispo de Leão, que diz assim: também Lucas, seguidor de Paulo, compôs um livro, Evangelho pregado por aquele.
Desses documentos antigos se deduz o seguinte a respeito do terceiro evangelho. Lucas não era apóstolo, mas discípulo dos apóstolos. Lucas tinha relações especiais com Paulo. Parece que Lucas teve interesse particular em remontar as fontes da pregação apostólica e a teologia das comunidades primitivas. Lucas é um cristão proveniente do paganismo. Outra observação é que na redação do seu evangelho, Lucas fundamenta-se nos dados das testemunhas oculares e ministros da palavra. Um pouco sobre o autor. O autor, este evangelista, ou seja, Lucas, que Paulo chama de médico amado em Colossenses 4,14, ele foi gentil de nascimento, tendo nascido e crescido em Antioquia. De sua profissão há muitas evidências no Evangelho, como também no livro de Atos. Recebeu boa educação e escrevia um estilo fácil, fluente e elegante. Lucas não chegou pessoalmente a conhecer Jesus. Parece que ele foi convertido em Antioquia, provavelmente por Paulo, com quem esteve unido numa amizade cordial e vitalícia. O grande apóstolo teve-o em altíssima estima como companheiro e assistente. Lucas juntou-se a Paulo em sua segunda viagem em Troade e acompanhou a Filipos. Lucas esteve novamente entre os companheiros de Paulo na terceira viagem, e foi ele de Filipos a Jerusalém. Mais tarde, Lucas fez com o prisioneiro Paulo a viagem para Roma e ficou com ele em Roma. Durante o segundo aprisionamento de Paulo, Lucas esteve novamente com ele, e o que lhe valeu sua profunda gratidão. Sobre o destinatário. Este evangelho tem um destinatário específico, que é Teófilo. Esse nome se refere a uma pessoa de emprego adjetivo excelentíssimo. Junto com o nome, revela que se trata de alguém de posição importante. Também importante aqui para nós é falar das características e temas desse evangelho. Em primeiro lugar, o evangelho de Lucas é considerado o evangelho do Espírito Santo, porque há várias referências no seu escrito à obra do Espírito Santo, né? Não só no primeiro volume, que ele fala da vida de Jesus, mas também no livro de Atos. Há muitas referências ao Espírito Santo. E há até uma comparação aqui muito interessante entre como a ênfase de Lucas é tão grande no Espírito Santo, que há um texto paralelo dele com o de Mateus, que diz assim, o Mateus 7,11 diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E esse mesmo texto, essa mesma perícope, o texto em Lucas tem uma diferença, onde ao invés de falar de pedir bens, ou dará bens, ele fala dar o Espírito Santo. Como em Lucas 11,13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então a ênfase do Espírito Santo no Evangelho de Lucas é muito grande, no nascimento de Jesus, na unção de Jesus, no batismo, a plenitude do Espírito Santo em várias pessoas. Então nós temos uma ênfase muito grande. Outra ênfase que o Lucas dá, e que a gente tem que destacar também, é que ele apresenta mais parábolas que os outros evangelhos. Uma terceira característica importante é que Lucas apresenta um tom poético no registro de orações e louvores. Nós vemos isso nos cânticos de Maria, vemos isso também no cântico de Zacarias, nos cânticos dos anjos e no cântico de Simeão. Todos eles mostram um alto teor de poesia no seu escrito. O Evangelho de Lucas também é considerado o Evangelho das minorias sociais. Por quê? No seu Evangelho ele dá uma ênfase especial aos pobres. Ele também vai falar das mulheres. Nós temos também uma outra ênfase que ele dá nas
nos pobres, os doentes. Nós temos uma outra ênfase que ele dá aos samaritanos, que eram considerados rejeitados pela sociedade, também considerados mestiços e heréticos pelos judeus. Então a ênfase de Lucas no seu evangelho a essas chamadas minorias sociais são muito grandes. Então basicamente sobre o evangelho de Lucas nós queremos destacar isso.